A minha filha me ligou chorando sem lágrimas. Eu sei que parece uma coisa estranha de se dizer, mas qualquer mãe que conheça de verdade o choro do próprio filho vai entender na hora o que eu quero dizer. Existe o choro que sai de dentro, que vem junto com a respiração picada, com o nariz entupido, com a voz que se quebra no meio das palavras, porque o corpo inteiro está participando da dor. E existe o outro, aquele que é só som. A voz faz o desenho do choro, sobe e desce nos lugares certos, mas por baixo não tem água nenhuma. É um choro de boca, não de peito. E foi esse, exatamente esse, que eu ouvi do outro lado da linha naquela manhã, quando a minha filha me disse que o pai dela tinha morrido. Mãe, ela disse, com aquela voz molhada por fora e seca por dentro. O papai faleceu. Foi agora de manhã, no hospital. O coração dele não aguentou. Eu fiquei de pé no meio da cozinha, com o pano de prato ainda na mão, e senti o chão ficar mole debaixo dos meus pés. Mas não foi a notícia da morte que me derrubou. Foi outra coisa, uma coisa que eu não soube nomear naquele primeiro instante, mas que ficou ali, atravessada na minha garganta, como uma espinha de peixe. Era o jeito. Era o choro sem lágrima. Era alguma coisa errada no ar. Alguma coisa que o meu corpo sentiu antes da minha cabeça entender. Porque, veja bem, eu deveria estar desabando naquele momento. A notícia da morte do meu companheiro de 48 anos deveria ter me jogado no chão. E uma parte de mim, sim, queria desabar. Mas tinha outra parte, uma parte velha, treinada, que eu nem sabia que ainda estava acordada dentro de mim, que em vez de chorar, ficou alerta. Como um cão velho que levanta a orelha no meio do sono porque ouviu um barulho que os outros não ouviram, essa parte de mim não estava chorando o Raymond. Essa parte de mim estava prestando atenção na minha filha. E o que ela ouviu na voz da Lindsay não foi luto, foi roteiro. Foi uma menina recitando uma fala decorada, com as emoções nos lugares errados, como uma atriz ruim num teatro de escola. Eu não soube disso tudo de uma vez, claro. Naquele primeiro segundo, foi só o aperto, a espinha na garganta, o desconforto sem nome. Mas 30 anos depois de começar, e 10 depois de terminar a minha carreira, eu ainda carregava dentro de mim o instinto que aquele trabalho me deu. E esse instinto, naquela cozinha, com o pano de prato na mão, acendeu uma luzinha vermelha que eu tentei, no começo, ignorar. Afinal, que tipo de mãe desconfia da própria filha no minuto em que recebe a notícia da morte do pai? Que tipo de monstro é esse? Eu me senti culpada pela própria desconfiança, mas ela não foi embora. Ficou ali, queimando baixinho. Eu tinha 71 anos naquela manhã e morava em Savannah, no estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos. Quem nunca foi a Savannah talvez não saiba, mas é uma das cidades mais bonitas e mais antigas de todo o país, fundada lá no século XVIII, cheia de praças arborizadas, de casas com varandas de ferro trabalhado e de carvalhos enormes cobertos por aquele musgo cinzento que pende dos galhos como cabelo de bruxa. É uma cidade de calor úmido, de história pesada e de muita, muita educação na superfície. Deixa eu te contar uma coisa sobre Savannah, porque tem a ver com a história. É uma cidade construída em volta de praças, mais de 20 delas, cada uma com o seu jardim, os seus bancos, as suas estátuas. Os turistas adoram. Acham tudo um cartão postal. Mas quem mora ali a vida inteira, como eu morei, sabe que por baixo daquela beleza toda corre uma coisa mais antiga e mais dura. No sul dos Estados Unidos, as pessoas têm um jeito doce de falar. Devagar, chamam todo mundo de querida, de meu bem, sorriem o tempo todo, mandam bolo pro vizinho. É uma terra de boas maneiras. Mas quem viveu o bastante aprende que boas maneiras e bom caráter são duas coisas diferentes, e que às vezes a primeira serve justamente para esconder a falta da segunda. Debaixo de tanta doçura, às vezes mora a mentira mais bem vestida que você já viu. E eu, naquela manhã, sem saber ainda, estava prestes a descobrir a mentira mais bem vestida da minha vida, costurada com linha de seda por gente que sorria para mim e me chamava de querida senhora Coral. O meu nome é Coral, Coral Whitmore, mas pode me chamar só de Coral, porque foi assim que me chamaram a vida inteira atrás de um balcão. Porque eu, durante quase 40 anos, trabalhei num cartório. Comecei jovem, como escrevente.
Dessas que preenchem papel, que reconhecem firma, que leem escritura em voz alta para gente que mal sabia ler. E terminei a carreira como a pessoa de maior confiança daquele cartório, a que conferia cada documento antes de ele ser registrado, a que sabia farejar uma assinatura falsa a 3 metros de distância. Deixa eu te explicar o que é esse trabalho, porque pouca gente dá valor e ele é o centro de tudo o que aconteceu. Um cartório, ou tabelionato, é o lugar onde a verdade das coisas vira oficial. É onde um nascimento vira certidão, onde uma assinatura vira compromisso, onde a venda de uma casa vira escritura, onde a morte de uma pessoa vira documento. O cartório existe, no fundo, para uma coisa só: para dar fé. Para que uma pessoa que você nunca viu possa confiar que aquele papel diz a verdade. E quem trabalha ali a vida inteira, como eu trabalhei, vira uma espécie de guardião dessa verdade. A gente aprende que um documento não é só papel, é a palavra de uma pessoa transformada em coisa permanente. E aprende principalmente a reconhecer quando essa palavra é falsa. 40 anos lendo o documento me ensinaram uma coisa que pouca gente sabe: o papel mente. Mas mente de um jeito que deixa rastro. Sempre tem uma data que não bate, uma assinatura trêmula demais, um carimbo no lugar errado, uma pressa que não combina com a calma que aquele assunto pedia. O papel é como uma pessoa nervosa. Quanto mais ele tenta parecer normal, mais ele se entrega. E eu passei 4 décadas aprendendo a ler o nervosismo do papel. Guarde isso, porque vai ser importante. Naquela manhã, ainda com o pano de prato na mão, eu não sabia que ia precisar de tudo o que aprendi naquele cartório. Mas o meu corpo, esse já sabia. O meu corpo já tinha sentido o cheiro de papel nervoso na voz da minha própria filha. Filha, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu vou para aí. Já vou pegar a minha bolsa e vou para o hospital agora. E foi aí que ela disse a frase que transformou a minha espinha atravessada numa certeza gelada. Não, mãe, não precisa vir. Você já sofreu demais a vida toda, já cuidou do papai doente por tanto tempo. Não precisa passar por isso também. Fica em casa, descansa. Deixa que eu e o Gerald cuidamos de tudo mesmo. Da papelada, do hospital, do enterro. A senhora não precisa se preocupar com nada. Só fica em casa. Da papelada. Repare bem nessa palavra, porque foi ela que me acordou. A minha filha, a Lindsay, com o pai supostamente morto havia poucos minutos, no auge da dor, com a voz embargada de um choro sem lágrima, parou para me tranquilizar dizendo que ela e o marido iam cuidar da papelada. Quem é que, no minuto em que perde o pai, pensa em papelada? Quem é que, esmagada pela dor, tem a presença de espírito de listar hospital, enterro, papelada, como quem recita uma lista de compras? A dor de verdade não organiza. A dor de verdade desorganiza tudo. A pessoa que acabou de perder alguém não consegue nem achar a própria chave do carro, quanto mais pensar em documento. E ali estava a minha filha, no suposto pior momento da vida dela, preocupada em me manter longe da papelada. 40 anos de cartório gritaram dentro de mim, ao mesmo tempo. Eu não disse nada disso para ela, claro. A vida me ensinou que, quando você desconfia de alguém, a pior coisa que você pode fazer é avisar que desconfiou. Então eu engoli tudo, deixei a voz tremer de propósito e disse: Tá bom, filha, se você acha melhor. Eu fico aqui então. Me liga quando puder. E desliguei. Fiquei parada na cozinha, com o coração batendo forte, tentando entender o que estava acontecendo. Será que eu estava ficando louca? Será que era só a minha cabeça velha de ex-escrevente, vendo fraude onde só havia luto? Será que eu estava desconfiando da minha própria filha, num momento em que ela só queria me poupar? Por um instante, eu quase acreditei nisso. Quase me convenci de que era paranoia minha, que eu estava transformando o cuidado da minha filha em conspiração. E talvez eu tivesse ficado em casa, talvez eu tivesse obedecido, talvez essa história toda tivesse terminado de um jeito completamente diferente, se o telefone não tocasse de novo. Exatamente 1 minuto depois. Eu nem tinha largado o aparelho ainda. Era um número que eu não conhecia. Do hospital. Eu atendi com a mão tremendo. Senhora Coral? Era uma voz de mulher, baixa, apressada, quase um sussurro, como quem fala escondido.
A senhora é a esposa do Sr. Raymond Whitmore? Sou eu, respondi. O que aconteceu? A minha filha acabou de me dizer que o meu marido. Escuta. A mulher me cortou e a urgência na voz dela me calou na hora. Eu não tenho muito tempo e eu não devia estar fazendo essa ligação. Eu posso perder o meu emprego por isso, mas eu não consegui ficar quieta. A senhora precisa ouvir o que eu vou dizer e precisa ouvir com calma, porque é importante demais. O meu coração parou. O seu marido não morreu, senhora Coral. O Sr. Raymond está vivo. Está internado aqui, na ala leste, e está vivo. Eu o vi há menos de 1 hora. Ele está fraco, mas está vivo. O pano de prato caiu da minha mão no chão. Como assim vivo? Eu consegui dizer, com a voz saindo num fiapo. Mas a minha filha acabou de me ligar dizendo que ele faleceu de manhã, que o coração. Eu sei, disse a mulher. Eu sei o que estão dizendo. E é exatamente por isso que eu estou te ligando, arriscando tudo. Não confie na sua filha, senhora Coral. Não confie no marido dela. Não confie em ninguém que estiver te dizendo para ficar em casa. Venha para o hospital. Venha agora, com urgência. Mas não vá pela recepção. Não pergunte pelo seu marido na entrada. Venha direto para o consultório do Dr. Hollis, no 3º andar, ala administrativa. Eu vou estar esperando perto de lá. Pergunte pela enfermeira Dorothy. Sou eu. E pelo amor de Deus, venha rápido porque eu não sei quanto tempo a gente tem. E ela desligou. Eu fiquei ali, no meio da cozinha, com o pano de prato no chão, o telefone mudo na mão e o mundo inteiro girando devagar à minha volta. O meu marido estava vivo. A minha filha tinha me ligado dizendo que ele estava morto. E uma enfermeira que eu nunca tinha visto na vida estava arriscando o emprego para me dizer para não confiar na minha própria filha e correr para o hospital. Mas eu estou indo rápido demais. Para você entender o tamanho do buraco em que eu estava prestes a enfiar a cabeça e o que foi que eu encontrei naquele consultório do 3º andar, eu preciso voltar um pouco. Preciso te contar quem era o meu Raymond, o que tinha acontecido com ele nos últimos meses e por que a minha própria filha, o sangue do meu sangue, era capaz de me dizer que o pai dela tinha morrido quando ele ainda respirava. O meu Raymond e eu fomos casados por 48 anos. 48. Quase meio século de uma vida dividida com o mesmo homem. A gente se conheceu jovem, naquele tempo em que as coisas eram mais simples, e construiu, devagar, do zero, uma vida confortável. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. A nossa casa, que era nossa, sem dever 1 centavo a banco nenhum. Uma poupança razoável, juntada moeda por moeda ao longo de décadas, e principalmente, uma apólice de seguro de vida que o Raymond fez questão de manter a vida inteira, pagando religiosamente todo mês, dizendo que era para eu nunca passar necessidade caso ele fosse antes. Coral, ele dizia, eu não vou deixar você na mão. Esse seguro é a minha promessa de que, mesmo morto, eu ainda cuido de você. Era um valor alto esse seguro, bem alto. Guarde isso também. Foi mais ou menos uns 2 anos antes daquela manhã que a saúde do Raymond começou a ruir. Primeiro o coração, depois um derrame, depois aquela sequência de problemas que vem em cascata quando o corpo de um homem velho começa a falhar. E foi nesse período, com o meu marido fragilizado, que a minha filha, a Lindsay, e o marido dela, o Gerald, começaram a rondar a nossa vida de um jeito que, na época, eu quis interpretar como carinho, e que só muito depois eu entendi que era outra coisa. A Lindsay é a minha única filha. E eu vou ser honesta com você, porque essa história só presta se for honesta. A Lindsay sempre foi um problema. Não desde sempre, mas desde que casou com o Gerald. Antes dele, ela era uma menina comum, um pouco mimada, talvez, porque o Raymond fazia todas as vontades dela, mas era uma boa menina, tinha um bom coração por baixo das birras. O problema começou quando ela conheceu o Gerald, um homem ambicioso, do tipo que mede as pessoas pelo tamanho da carteira, e que enxergou na minha filha, e principalmente no patrimônio dos pais dela, uma escada para subir na vida. O Gerald tinha sempre um negócio novo que ia mudar tudo, sempre um investimento que ia multiplicar o dinheiro, e sempre, uma dívida atrás dele que ninguém via, mas que estava lá, crescendo como mato no quintal abandonado.
Deixa eu te falar do Gerald, porque entender esse homem é entender a tragédia toda. Ele era o tipo de pessoa que confunde aparência com sucesso. Para ele, o importante não era ser, era parecer. Parecer rico, parecer bem-sucedido, parecer importante. E para manter essa aparência, ele gastava o que não tinha, devia a quem podia, e empurrava os problemas para frente com a esperança de que algum golpe de sorte resolvesse tudo. Eu já tinha visto esse tipo de homem desfilar pelo balcão do meu cartório a vida inteira, vindo registrar escrituras de bens que mal podiam pagar, fazendo dívida em cima de dívida. Eu sabia como aquela história terminava. Termina sempre mal. A pergunta nunca é se, é quando e quem vai pagar a conta no final. O que eu não imaginava é que, no caso do Gerald, a conta ia tentar ser paga com a vida do meu marido. Ao longo dos anos, eu vi o Gerald transformar a minha filha. Vi a Lindsay, que era uma menina de coração mole, ir endurecendo, ir ficando obcecada por dinheiro, por aparência, por status. Vi os dois afundarem em dívidas, mantendo um padrão de vida que não cabia no que ganhavam. Carro do ano, casa grande num condomínio chique, viagens que eles postavam nas redes sociais para todo mundo ver. Tudo no crédito, tudo na aparência, tudo por fora. E quando o Raymond adoeceu, eu comecei a perceber, com um aperto no coração que eu tentava ignorar com todas as forças, que a Lindsay e o Gerald não olhavam mais para o meu marido doente como pai e sogro. Olhavam como uma conta bancária com prazo de validade. Eu percebia nas perguntas que eles faziam. Mãe, o papai deixou testamento? Mãe, aquele seguro de vida do papai ainda está em dia? Mãe, a casa está no nome de quem? Perguntas que, ditas uma vez, são naturais, mas que repetidas, insistentes, sempre voltando ao mesmo ponto como mosca em ferida, começam a desenhar uma intenção. E eu, com os meus 40 anos de cartório, sabia ler intenção do mesmo jeito que sabia ler documento. Por baixo daquelas perguntas tão preocupadas, tão de filha dedicada, eu ouvia outra pergunta, a verdadeira, a que eles não tinham coragem de dizer em voz alta. Quanto a gente vai ganhar quando ele morrer? E quando é que isso vai ser? Mas eu nunca imaginei, nem nos meus piores pesadelos, até onde eles seriam capazes de ir. Eu achava que, no máximo, eles estavam de olho na herança, esperando, contando os dias de um jeito frio, mas, digamos, dentro da lei. O que eu não imaginava é que existia uma terceira pessoa naquela história. Uma pessoa que eu mal conhecia, mas que era o verdadeiro cérebro de tudo. Uma pessoa de jaleco branco. O Dr. Hollis. O Dr. Hollis era o médico que vinha acompanhando o Raymond nos últimos meses. Um homem de uns 50 e poucos anos, de cabelo grisalho bem cortado, óculos caros, e aquele jeito macio e confiante de falar que faz a gente baixar a guarda. Ele tratava todo mundo com uma cordialidade tão lisa que escorregava, chamava o meu marido de meu amigo Raymond. Me chamava de querida senhora Coral. Apertava a minha mão com as duas mãos dele, daquele jeito que político faz. E eu, confesso, no começo gostei dele. Achei que o Raymond estava em boas mãos. Como eu estava enganada. Deixa eu te explicar uma coisa, porque é o centro de tudo o que aconteceu. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é quase todo privado e funciona de um jeito muito diferente do Brasil. Aqui no Brasil, com todos os problemas que o sistema tem, existe uma coisa chamada Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, que atende qualquer pessoa de graça, do mais rico ao mais pobre, e que é uma das maiores redes públicas de saúde do mundo inteiro. Muita gente não dá valor, mas é uma das coisas mais bonitas que esse país construiu. Já nos Estados Unidos, não existe nada parecido. Lá, se você não tem um bom plano de saúde ou muito dinheiro, adoecer pode te levar à falência. Um tratamento de câncer, uma internação longa, uma cirurgia complicada, podem custar centenas de milhares de dólares. E onde tem muito dinheiro circulando e muita gente desesperada, sempre aparece alguém disposto a ganhar dinheiro sujo. E o Dr. Hollis era exatamente esse tipo de alguém. O que eu fui descobrir depois é que o Dr. Hollis tinha um esquema sujo montado com paciência ao longo de anos, usando a posição dele de médico de pacientes idosos e ricos. Funcionava assim. Ele identificava famílias
em que os herdeiros estavam ansiosos pela herança, endividados, com pressa de que o velho ou a velha fosse logo. Famílias como a do Gerald e da minha Lindsay. E ele oferecia a esses herdeiros um serviço macabro. Por uma boa quantia, ele agilizava as coisas. Falsificava documentos, antecipava atestados. Em alguns casos, que eu nem gosto de pensar, ajudava a natureza a ir mais rápido do que ela iria sozinha. E o mais lucrativo de todos os golpes dele era a fraude de seguro. Declarar morto, no papel, um paciente que ainda estava vivo para liberar o pagamento do seguro de vida antes da hora, dividindo a bolada com a família. Deixa eu te explicar uma coisa sobre seguro de vida e sobre esse tipo de fraude, porque é mais comum do que as pessoas imaginam, e saber disso pode proteger alguém que está me ouvindo. Um seguro de vida é um contrato em que a pessoa paga todo mês um valor, e em troca, quando ela morre, a seguradora paga uma quantia para quem ela escolheu. Normalmente, a família. É uma coisa boa, uma coisa de amor, como era o caso do meu Raymond. Mas, justamente porque envolve muito dinheiro pago de uma vez, o seguro de vida atrai golpistas como mel atrai formiga. Existe um tipo de fraude que os investigadores conhecem bem, em que se forja a morte de uma pessoa para receber o seguro. Às vezes a pessoa está viva e some, finge a própria morte. Às vezes, e isso é o mais cruel, a pessoa está viva e doente, e alguém de dentro, com poder para mexer nos documentos, declara ela morta no papel. Por isso é que toda seguradora séria investiga antes de pagar valores altos. Por isso é que existe gente, como eu fui no cartório do meu jeito, treinada para farejar quando uma morte no papel não bate com a verdade. A lição que eu quero deixar para você é simples. Documento de morte é coisa séria. E quando uma família tem pressa demais com a papelada de um falecido, vale sempre uma segunda olhada. A pressa, nessas horas, costuma ter dono e ter motivo. Era isso que estavam fazendo com o meu Raymond. A minha filha e o Gerald, afundados em dívidas, tinham fechado o negócio com o Dr. Hollis. O plano era declarar o Raymond morto, sacar o seguro de vida, aquele seguro alto que o meu marido pagou a vida inteira para me proteger, e dividir o dinheiro. E para isso dar certo, eles precisavam de uma única coisa: me manter longe. Manter a esposa, a única pessoa que assinaria papéis, que reconheceria o corpo, que daria a palavra final, em casa, sofrendo, longe do hospital, confiando que eles cuidariam de tudo. Por isso a Lindsay me ligou dizendo para eu não ir. Por isso a pressa com a papelada. Eu era a única pedra no caminho deles. E eles acharam que, me dando a notícia da morte por telefone e me mandando descansar em casa, eu ficaria quietinha no meu canto, quebrada de dor, enquanto eles assinavam a morte do meu marido vivo e embolsavam o dinheiro. O que eles não contavam é com duas coisas. A primeira, que existe gente honesta até nos lugares mais podres, e que uma enfermeira chamada Dorothy não ia conseguir dormir à noite sabendo de um homem vivo sendo declarado morto. E a segunda, que a velha que eles acharam que iam manobrar tinha passado 40 anos da vida lendo o nervosismo do papel e sabia, no instante em que ouviu a palavra papelada, que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Eu peguei a minha bolsa, peguei a chave do carro e, com 71 anos e o coração disparado, eu fiz exatamente o contrário do que a minha filha tinha mandado. Eu fui para o hospital. A viagem até lá foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Eu dirigia com as mãos apertando o volante, repassando tudo na cabeça, tentando achar uma explicação inocente que encaixasse, e não achando nenhuma. Se o Raymond tivesse morrido mesmo, por que a enfermeira ligaria dizendo que ele estava vivo? Se fosse engano da enfermeira, por que a minha filha estaria com tanta pressa de me manter longe? Não tinha versão boa. Toda forma de juntar aquelas peças resultava num desenho feio. Eu nunca tinha dirigido com tanto medo e tanta determinação ao mesmo tempo. Passava pelas praças bonitas de Savannah, pelos carvalhos cheios de musgo, por aquela cidade doce e mentirosa, e só conseguia pensar numa coisa: chegar a tempo. A tempo de quê? Eu nem sabia direito. A tempo de impedir uma assinatura. A tempo de salvar um homem que talvez já não pudesse ser salvo. A tempo de não chegar e descobrir que tinha demorado demais.
O meu coração de 71 anos batia de um jeito que me assustava, e eu pedia a Deus, baixinho, que ele aguentasse só mais um pouco, que não me falhasse logo agora, justo agora que o Raymond precisava de mim mais do que nunca. E eu pensava na minha filha, em cada fase da vida dela passando como num filme. A Lindsay bebê, dormindo no meu colo. A Lindsay criança, correndo nas praças de savana. A Lindsay adolescente, brigando comigo por bobagem. A Lindsay noiva linda, de branco. E a Lindsay daquela manhã, com a voz seca por dentro, me dizendo para ficar em casa enquanto planejava roubar o pai morto-vivo. Como é que uma coisa vira a outra? Em que momento a minha menininha de colo virou aquela mulher do telefone? Eu não tinha resposta, só tinha a dor, e o volante, e os 20 minutos mais longos da minha vida. Cheguei ao hospital, estacionei torto, quase subindo na guia, e fiz como a Dorothy tinha dito. Não fui pela recepção, não perguntei pelo Raymond. Entrei por uma porta lateral, peguei o elevador e subi direto para o terceiro andar, para a ala administrativa, procurando o consultório do Dr. Hollis. O corredor estava quase vazio, com aquela luz branca fria de hospital, dessas que deixam todo mundo com cara de doente, e o meu salto ecoava no piso encerado. O meu coração batia tão forte que eu achava que ia desmaiar ali mesmo e dar o maior trabalho para quem eu estava tentando enfrentar. E foi então que uma porta se abriu de leve e uma mão me puxou para dentro de uma pequena sala lateral, uma copa de funcionários. Eu quase gritei de susto. Era uma mulher de uns 60 anos, de uniforme de enfermagem, com o rosto cansado e os olhos assustados, mas firmes. Senhora Coral? Ela sussurrou. Sou eu, a Dorothy. Graças a Deus a senhora veio. Eu estava com medo de que tivesse obedecido à sua filha e ficado em casa. Escuta com atenção, porque a gente tem pouco tempo. E ali, naquela copa apertada que cheirava a café velho e a desinfetante, a Dorothy me contou tudo. Falando baixo, rápido, olhando para a porta a cada poucos segundos, ela despejou em mim a verdade inteira. Me contou do esquema do Dr. Hollis. Me contou que tinha visto, com os próprios olhos, o prontuário do meu marido sendo preparado para uma declaração de óbito, com data daquela manhã, antes mesmo de qualquer coisa ter acontecido com ele. Me contou que o Raymond estava vivo, sedado, fraco depois de uma crise que ele tinha tido, mas vivo, respirando, na ala leste. E me contou que a minha filha e o genro tinham estado ali mais cedo, reunidos a portas fechadas com o Dr. Hollis na sala dele, e que ela tinha ouvido, sem querer, ao passar com um carrinho de medicação, pedaços de uma conversa sobre valores, sobre assinatura, sobre manter a mãe fora disso até estar tudo resolvido, manter a mãe fora disso. Essas palavras, ditas pela Dorothy, encaixaram com a frase da minha filha no telefone. Deixa que a gente cuida de tudo. Você não precisa vir, como duas peças do mesmo quebra-cabeça macabro. Naquele momento, qualquer dúvida que ainda pudesse restar dentro de mim morreu. Não era paranoia de velha, não era luto me confundindo. Era real. Estavam, naquele exato instante, tentando matar o meu marido no papel para embolsar o seguro dele. Eu trabalho aqui há 22 anos, senhora Coral, a Dorothy me disse, com os olhos cheios de água, as mãos torcendo a barra do uniforme. Eu já desconfiava desse homem faz tempo. Já vi coisas estranhas, óbitos rápidos demais, famílias saindo daqui com uma pressa que não é de luto, papéis que apareciam prontos rápido demais. Mas eu nunca tive coragem de fazer nada, porque ele é poderoso, tem advogado, tem amigo na diretoria, e eu sou só uma enfermeira, há 3 anos de me aposentar. Eu tenho medo, senhora Coral. Tenho medo de perder o meu emprego, a minha aposentadoria, tudo pelo que eu trabalhei, mas dessa vez eu não consegui. Dessa vez, tinha um homem vivo sendo declarado morto, e a esposa dele sendo enganada pela própria filha por telefone. Eu fiquei na copa, com o telefone do prontuário na mão, e pensei, Dorothy, se você não ligar para essa mulher, você vai carregar esse peso até o fim da vida. E eu liguei. Que Deus me perdoe se eu estiver errada, mas eu não consegui ficar quieta. Eu peguei as mãos daquela mulher, aquelas mãos que tremiam de medo de perder tudo o que ela tinha construído, e eu disse a ela a única coisa que cabia naquele momento. Você não está errada, Dorothy.
Você é a pessoa mais certa que eu encontrei dentro desse hospital, talvez a mais certa que eu encontrei em muito tempo. E eu nunca, nunca na minha vida vou esquecer o que você está fazendo por mim hoje. Você não vai perder nada. Eu vou cuidar para isso. A partir de agora, você não está mais sozinha nessa. Agora somos duas. E então eu respirei fundo, endireitei as costas e fiz o que 40 anos de cartório tinham me preparado para fazer a vida inteira sem que eu soubesse. Eu fui atrás do papel, porque eu sabia, com toda a certeza do mundo, que num esquema desses a prova não está nas pessoas, que mentem, que negam, que se defendem. A prova está sempre no papel, e o papel esse não sabe mentir para quem sabe lê-lo. Eu pedi para Dorothy uma coisa só, que ela me levasse, sem ninguém ver, até onde ficava o prontuário do meu marido. E o que eu encontrei naquele prontuário foi o começo do fim do Dr. Hollis. Mas antes de eu te contar o que tinha naquele prontuário, deixa eu voltar um pouco mais, porque você precisa entender quem era o meu Raymond para sentir o tamanho do que estavam fazendo com ele. O Raymond era um homem simples e bom. Trabalhou a vida inteira como mestre de obras dessas pessoas que constroem com as próprias mãos as casas onde os outros vão morar. Tinha as mãos grossas, calejadas, e um jeito de falar devagar, pensando antes de cada frase. Não era homem de muita conversa, mas era homem de muita ação. Quando eu precisava de alguma coisa, ele não dizia "eu te amo" com a boca. Ele consertava a torneira que pingava. Ele trocava o pneu do meu carro na chuva. Ele acordava cedo para ligar o carro e deixar quentinho para mim nas manhãs frias de inverno. O amor dele era feito de gestos, não de palavras. E talvez por isso a falta dele, mesmo quando ele ainda estava vivo, mas já doente, já doce tanto. A gente se conheceu jovem, eu com 19 anos, ele com 21, num baile de igreja, dessas coisas simples de antigamente. Ele não sabia dançar direito, pisava no meu pé, ficava vermelho, e foi exatamente esse jeito desajeitado e honesto que me conquistou. Porque os homens espertos demais, de conversa boa demais, esses eu sempre desconfiei. O Raymond era o contrário. Tudo o que ele tinha, ele mostrava. Não tinha segunda intenção, não tinha fundo falso. Era um homem inteiro, de uma peça só. A gente namorou 4 anos e casou. E a partir dali foram 48 anos construindo uma vida tijolo por tijolo, do mesmo jeito que ele construía as casas dos outros. A gente construiu uma vida boa juntos, não uma vida rica, mas uma vida digna, honesta, sem dever nada a ninguém. Criamos a Lindsay com o que a gente podia. Demos a ela estudo, demos a ela amor, demos a ela mais do que a gente teve. E o Raymond tinha um orgulho especial daquele seguro de vida. Para um homem que veio de baixo, que conheceu a pobreza na infância, que passou fome de verdade quando menino, poder garantir que a esposa não passaria necessidade depois que ele morresse, era a maior prova de amor que ele sabia dar. Coral, ele me dizia, batendo no bolso onde guardava os papéis. Enquanto eu pagar isso aqui todo mês, você está protegida. Pode acontecer qualquer coisa comigo que você não vai ficar desamparada. Ele não sabia, coitado, que justamente aquele seguro, aquela prova de amor dele, ia virar o motivo pelo qual a própria filha dele tentaria declará-lo, morto antes da hora. O Raymond começou a adoecer mais ou menos uns 2 anos antes daquela manhã. Foi o coração, primeiro, e depois um derrame que o deixou com a fala arrastada e o lado esquerdo do corpo mais fraco. Ele se recuperou em parte, com muita fisioterapia, com muita teimosia, mas ficou dependente, precisando de cuidados, de remédios caros, de idas e vindas ao hospital. E eu cuidei dele. Cuidei sozinha, na maior parte do tempo, porque a Lindsay aparecia pouco, sempre com pressa, sempre com o Gerald reclamando que tinha compromisso. Eu dava banho no meu Raymond, eu dava comida na boca dele nos dias ruins, eu lia jornal para ele à noite porque a vista dele tinha enfraquecido. Foram 2 anos difíceis, mas foram, à sua maneira, 2 anos de amor. Porque cuidar de quem a gente ama, mesmo no cansaço, mesmo na exaustão, é uma forma de amor que só quem passou por isso entende. E foi nesse período que a minha filha, a Lindsay, e o marido dela, o Gerald, começaram a se aproximar de um jeito que, na época, eu interpretei como amor tardio
como arrependimento por terem ficado distantes, e que só muito depois eu entendi que era outra coisa. Eles começaram a aparecer mais, mas não para ajudar. Apareciam para perguntar, para rondar, para medir, com aqueles olhos, quanto tempo ainda faltava. E eu, cega de mãe, querendo acreditar no melhor da minha filha, demorei a enxergar o que o meu olho de cartório já tinha farejado fazia tempo. Porque é isso que o dinheiro faz com certas pessoas. Não com todas, graças a Deus. Mas com certas pessoas, o dinheiro entra como um verme e vai comendo por dentro tudo o que era bom, até sobrar só a ganância. E foi isso que aconteceu com a minha Lindsay, depois que ela se juntou com o Gerald. Eu vi, ao longo dos anos, a minha menina se transformar. Vi o brilho de ganância substituir o brilho de carinho nos olhos dela. Vi ela parar de perguntar como o papai está se sentindo e começar a perguntar quanto tempo os médicos acham que ele tem. São perguntas parecidas na superfície, mas que vêm de lugares opostos do coração. Uma vem do amor, a outra da espera. Eu sofri muito com essa transformação da minha filha, sozinha, sem dizer a ninguém. Por que mãe tem coragem de admitir, nem para si mesma, que a própria filha virou uma pessoa que ela não reconhece mais? Eu inventava desculpas para ela na minha cabeça. É o Gerald que influencia. É a pressão das dívidas. No fundo ela é boa, é só uma fase. A gente faz isso com os filhos, inventa versões boas deles para não ter que encarar a versão real. Eu fiz isso com a Lindsay por anos, até aquela manhã, quando o choro sem lágrima dela no telefone derrubou todas as desculpas que eu tinha construído de uma vez só. E ali, no hospital, com a Dorothy do meu lado, eu finalmente parei de inventar desculpas. Eu encarei a verdade nua. A minha filha era capaz de me dizer que o pai dela tinha morrido, com ele ainda vivo na cama, para ganhar dinheiro. Não tinha mais desculpa que tapasse esse buraco. E doeu. Doeu de um jeito que nem a morte do Raymond teria doído. Porque a morte é coisa da natureza. A gente aceita. Mas a traição de um filho é coisa que vai contra a natureza inteira, contra tudo o que a gente carregou na barriga e criou no peito. Mas eu não tinha tempo para chorar naquele momento. O choro ia ter que esperar. Naquela hora, eu precisava ser a coral do cartório, não a coral mãe. Eu precisava ser fria, metódica e rápida. Porque tinha um homem vivo, o meu homem, sendo transformado em papel de defunto a poucos metros de mim. E eu era a única pessoa no mundo com o conhecimento e a vontade de impedir aquilo. A Dorothy me levou por um corredor de serviço, até uma sala onde ficavam os prontuários e os computadores da enfermagem. Ela olhou para os dois lados, me fez entrar e foi buscar a pasta do meu marido. As mãos dela tremiam tanto que ela quase deixou a pasta cair. E quando ela me entregou aquele monte de papéis, e eu botei os meus óculos de leitura e comecei a folhear, 40 anos de cartório acordaram dentro de mim de uma vez só. A primeira coisa que eu vi foi a tal declaração de óbito, já preenchida, já com a data daquela manhã, já com a causa da morte escrita, parada cardíaca, esperando só a assinatura final do médico para virar oficial. Um documento dizendo que o meu marido estava morto, com a tinta ainda fresca, enquanto o meu marido respirava na ala leste. Mas não foi isso que me deu a prova. Qualquer um podia dizer que foi um erro, um adiantamento administrativo, um engano. Não. O que me deu a prova foi uma coisa muito menor, muito mais sutil, dessas que só um olho treinado de 4 décadas pega: a data e a assinatura. E uma coisinha que não batia. Deixa eu te explicar o que era a coisinha que não batia, porque é aqui que 40 anos de cartório valeram cada dia. A declaração de óbito do meu marido estava preenchida com a data daquela manhã e com a hora da morte registrada como 7h15. 7h15 da manhã. Mas, folheando o resto do prontuário, com os meus óculos na ponta do nariz e o coração na boca, eu encontrei uma anotação de enfermagem, daquelas de rotina em que constava que o paciente, o meu Raymond, tinha recebido medicação às 8h30, 1h15 depois de ter, supostamente, morrido. Um homem não toma remédio depois de morto. Ou a anotação da medicação estava certa, e aí ele estava vivo às 8h30, ou a hora da morte estava certa, e aí alguém deu remédio a um defunto.
As duas coisas não cabiam no mesmo papel. E era exatamente esse tipo de descuido, esse detalhe pequeno que o mentiroso apressado não percebe, que eu passei a vida inteira caçando. Deixa eu te explicar por que esse detalhe era tão importante. Porque tem a ver com o meu ofício. Quando uma pessoa frauda um documento, ela cuida da parte grande, a parte que todo mundo vai olhar. No caso, a declaração de óbito em si, o nome certo, a data redonda, a causa da morte plausível, a assinatura no lugar. O que o fraudador esquece é das partes pequenas, das anotações laterais, dos papéis de apoio que ninguém costuma cruzar com o documento principal. Mas a verdade de um caso não está nunca no documento principal, que foi todo arrumadinho para enganar. A verdade está nas beiradas, nos papéis que o mentiroso não teve o cuidado de alinhar com a mentira. No cartório, eu aprendi a nunca olhar primeiro para a parte que a pessoa quer me mostrar. Eu olhava sempre para as beiradas. E foi numa beirada, numa anotação banal de enfermagem, que o Dr. Hollis se enforcou. Tinha mais. A assinatura do médico na declaração de óbito estava lá, do Dr. Hollis. Mas a tinta dela era de uma cor levemente diferente do resto do documento. Mais escura, mais fresca, para um olho comum, nada. Para um olho de cartório, gritava. Aquela assinatura foi posta num momento diferente do preenchimento, possivelmente adiantada, possivelmente para deixar tudo pronto para oficializar, assim que a família desse o último sinal. Eu já tinha visto isso dezenas de vezes em documentos forjados que chegaram ao meu balcão. Quando uma pessoa preenche e assina um documento de uma vez só, num mesmo ato, a tinta é toda da mesma idade, do mesmo tom. Quando ela preenche num dia e assina noutro, ou preenche uma parte agora para completar depois, a tinta denuncia. A tinta envelhece, muda de tom com o tempo e com o ar. E aquela assinatura era mais nova que o corpo do documento. Falava por si. E tinha a causa da morte. Parada cardíaca. Escrita com uma letra ligeiramente diferente, mais apertada, mais apressada, como quem preenche um espaço que tinha ficado em branco de propósito, esperando para ser completado na hora certa. Era tudo teatro. Um teatro bem montado, que enganaria qualquer família comum em luto, que enganaria qualquer funcionário apressado, que enganaria a cidade inteira. Mas não enganava uma velha escrevente que passou 40 anos lendo o nervosismo do papel. Para mim, aquele prontuário não era um conjunto de documentos. Era uma confissão. Gritava do começo ao fim que ali tinha sido cometida uma fraude, e gritava o nome de quem a cometeu. Eu fotografei tudo, com as mãos tremendo, mas fotografei. Cada página daquele prontuário, a declaração de óbito, a anotação da medicação, a assinatura de tinta fresca, a causa da morte de letra apertada, tudo. A Dorothy ficava na porta, vigiando o corredor, sussurrando. Rápido, senhora Coral, rápido, alguém pode vir. E eu, que nunca tinha sido de tecnologia, que sempre reclamei desses telefones modernos, abençoei naquele dia o celular que a minha neta tinha me ensinado a usar com tanta paciência, porque cada foto daquelas era um prego no caixão do esquema do Dr. Hollis. A prova não estava nas pessoas, estava no papel. Sempre esteve no papel. Gente mente, negam, choram, se defendem, contratam advogado. O papel, não. O papel fica ali, quieto, dizendo a verdade para quem souber ler, lá, paciente, esperando 40 anos se for preciso para encontrar o olho certo. E o olho certo, naquela manhã, era o meu. Quando eu terminei de fotografar, eu fiz uma coisa que a Dorothy não esperava. Em vez de fugir, em vez de chamar a polícia dali mesmo escondida, eu endireitei as costas, ajeitei o cabelo e disse: Dorothy, me leva até o meu marido. E depois, me leva até o consultório do Dr. Hollis. Eu vou entrar lá pela porta da frente. Mas, senhora Coral, é perigoso, ele pode. Ele não pode nada, eu disse. E a minha voz saiu com uma firmeza que me surpreendeu. Eu passei 40 anos sentada do outro lado de um balcão, encarando gente que tentava passar documento falso na minha frente. Homem grande, homem importante, homem de terno. Eu nunca abaixei a cabeça para nenhum. Não vai ser hoje, com a vida do meu marido em jogo, que eu vou começar. Primeiro, a Dorothy me levou até o Raymond. E aqui eu preciso parar um pouco, porque essa foi a parte mais difícil de tudo. Ver o meu marido naquela cama, na ala leste, pálido,
com tubos e fios, fraco, mas vivo, vivo. O peito dele subindo e descendo, devagar, mas subindo e descendo. Eu peguei a mão dele, aquela mão grande e calejada de mestre de obras, agora magra e mole, e eu chamei o nome dele baixinho. Raymond, Raymond, sou eu, a Coral. E ele abriu os olhos, devagar, confuso, mas abriu e me reconheceu. E tentou sorrir, com aquele canto da boca que o derrame tinha deixado mais lento. E tentou apertar a minha mão, com a pouca força que tinha. Eu chorei ali, em cima do peito dele, mas chorei baixinho, para não assustar. Chorei de alívio, de raiva, de amor, tudo misturado, porque eu tinha passado a manhã inteira achando aquele homem morto, chorando ele dentro de mim, e agora ele estava ali, vivo, me reconhecendo, tentando cuidar de mim com o olhar mesmo deitado naquela cama. 48 anos de casamento passaram pela minha cabeça naquele minuto. O baile da igreja, o pé pisado, as casas que ele construiu, o gelo que ele raspava do meu para-brisa, tudo. E pensar que tinha gente, gente do meu próprio sangue, que queria me roubar até aquele último olhar, me encheu de uma fúria limpa e fria que, em vez de me cegar, me deixou enxergando com uma nitidez de vidro. Raymond, eu sussurrei no ouvido dele. Você vai ficar bem. Eu estou aqui agora. E ninguém, ninguém mesmo, vai encostar mais um dedo em você sem passar por cima de mim primeiro. Você me conhece. Você sabe do que eu sou capaz quando mexem com o que é meu. Ele apertou a minha mão de novo. Fraquinho, mas apertou. Era o jeito dele de dizer que confiava em mim, que sempre confiou. E foi com esse aperto de mão ainda quente na minha que eu me levantei, sequei as lágrimas no lenço, endireitei as costas e me transformei na outra Coral. Não a esposa, não a mãe, a escrevente. A mulher de 40 anos de cartório, que sabia exatamente o que fazer quando uma fraude estava sendo cometida na frente dela. Eu entrei no consultório dele sem bater. Ele estava sentado atrás de uma mesa grande, de madeira cara, falando ao telefone. E quando me viu entrar, com a Dorothy atrás, ele desligou na hora e abriu aquele sorriso liso de sempre. Senhora Coral, mas que surpresa! Eu não esperava que a senhora viesse. A sua filha disse que a senhora estava muito abalada, que ia descansar em casa. A minha filha disse muita coisa hoje, doutor. Eu cortei e fui me sentando na cadeira em frente a ele, devagar, com toda a calma do mundo, do jeito que eu me sentava quando ia dar uma notícia ruim para alguém do outro lado do balcão. Eu aprendi, em 40 anos, que sentar com calma na frente de quem espera te ver nervosa é uma das coisas que mais desestabiliza um mentiroso. Disse, por exemplo, que o meu marido morreu de manhã, mas eu acabei de sair do quarto dele, ali na ala leste, e ele está bem vivo. Abriu os olhos para mim agora há pouco. Apertou a minha mão. O senhor não acha isso estranho, doutor? Um morto que abre os olhos e aperta a mão da esposa? O sorriso dele vacilou. Só um pouco, mas vacilou. E eu, que passei a vida lendo o rosto das pessoas do outro lado do balcão, vi o cálculo rápido passar por trás dos olhos dele. Ele estava decidindo qual mentira usar. Senhora Coral, eu acho que houve um grande mal-entendido. O estado do seu marido é gravíssimo, e às vezes a família, no desespero, entende mal as informações médicas. Ninguém disse que ele morreu. Ele está em estado crítico, é verdade, e nós devemos nos preparar para o pior, mas... Doutor, eu disse, e tirei o meu celular da bolsa, devagar, sem pressa nenhuma. Eu trabalhei 40 anos num cartório, 40 anos. O senhor sabe o que é que uma escrevente de cartório faz a vida inteira? Ela lê documento. Ela confere papel. Ela aprende, com o tempo, a farejar uma fraude no cheiro da tinta, na cor de uma assinatura, na hora errada de uma anotação. E eu acabei de ler o prontuário do meu marido, inteirinho, da primeira à última página. O rosto dele mudou de cor. Aquele bronzeado bonito de homem rico foi ficando acinzentado, da cor de quem viu o chão se abrir. A senhora não tinha autorização para acessar o prontuário. Isso é ilegal, isso é. Tem uma declaração de óbito preenchida com a data de hoje, doutor. Eu continuei, sem aumentar a voz, porque eu aprendi que a verdade dita baixo assusta mais do que a mentira gritada, com hora da morte às 7h15 da manhã. Só que o mesmo prontuário,
Umas páginas adiante, registra que o meu marido tomou medicação às 8h30. Me explica, doutor, com toda essa sua medicina cara, como é que um homem que morreu às 7h15 toma remédio às 8h30? O senhor ressuscita os seus pacientes para dar o remédio e depois mata de novo? Ou será que a morte das 7h15 é que está errada, porque foi escrita antes de acontecer? Silêncio. Um silêncio pesado, em que dava para ouvir o relógio da parede e a respiração dele, que tinha ficado curta. E a sua assinatura na declaração. Eu fui em frente, implacável, do jeito que eu nunca tinha sido na vida. Está com a tinta mais fresca que o resto do documento. O senhor assinou a morte do meu marido, antes de ele morrer, doutor. Deixou tudo pronto, faltando só a hora certa, esperando a minha filha e o genro dela me convencerem a ficar em casa para que ninguém conferisse nada. E a causa da morte está escrita com uma letra mais apertada, preenchida depois, num espaço deixado em branco de propósito. Eu já vi esse truque centenas de vezes, doutor. O senhor é amador, perto da gente, que tentou me enganar no balcão do cartório. Eu tenho foto de tudo, de cada página. Já está guardado em lugar seguro. E dessa vez, eu não estava blefando inteiramente. As fotos estavam só no meu celular, é verdade. Mas eu tinha uma coisa que valia ainda mais que elas: uma testemunha viva. A enfermeira que tinha visto o prontuário sendo preparado, que tinha ouvido a conversa dele com a minha filha e o genro, o Dr. Hollis não sabia que a Dorothy estava do meu lado. E foi a cara dele mudando, quando eu deixei escapar que tinha gente de dentro do hospital comigo, que me confirmou que eu tinha acertado em cheio. O Dr. Hollis se levantou, e por um instante eu vi o predador por baixo do verniz. O sorriso liso sumiu de vez. A voz baixou, ficou ameaçadora. Perdeu toda a doçura sulista de antes. A senhora está fazendo acusações muito graves, com base em interpretações de uma velha que não entende absolutamente nada de medicina. Ninguém vai acreditar na senhora. Eu sou um médico respeitado nesta cidade há 30 anos. Tenho amigos na diretoria deste hospital, tenho advogados, tenho nome. A senhora é uma viúva confusa, abalada pelo luto, vendo conspiração onde só há uma tragédia médica. De quem é que o senhor acha que as pessoas vão acreditar? De mim ou de uma velha histérica? E aí, minha querida, eu sorri. Pela primeira vez naquele dia, eu sorri de verdade. Porque ele tinha acabado de cometer o erro que todos eles cometem, o mesmo erro que a minha filha cometeu, o mesmo erro que o mundo inteiro comete com as mulheres da minha idade. Ele me subestimou. Ele olhou para mim e viu uma velha frágil e confusa. Não viu os 40 anos de cartório. Não viu a mulher que desmontou o falsário profissional. Viu só os cabelos brancos e as rugas. E foi essa cegueira dele que selou o destino dele. O senhor tem razão numa coisa, doutor, eu disse, me levantando também, devagar, encarando ele de igual para igual. Talvez ninguém acreditasse só na minha palavra. Uma velha contra um médico importante. O senhor está certíssimo. Por isso eu não vim aqui para que o senhor confessasse, nem para brigar com o senhor, nem para convencer o senhor de nada. Eu vim aqui só para olhar na sua cara e ter certeza absoluta de que era isso mesmo. E agora eu tenho. O resto não sou eu que vou resolver. São eles. Eles quem? Ele perguntou, e pela primeira vez tinha medo na voz dele. E nesse momento, bateram na porta. Porque, enquanto eu conversava com o Dr. Hollis, a Dorothy, seguindo o que eu tinha pedido a ela antes de eu entrar naquele consultório, já tinha feito a ligação, não para mim, para quem resolve esse tipo de coisa de verdade. Quando eu cheguei ao hospital e a Dorothy me contou tudo na copa, a minha cabeça de cartório já tinha montado o plano em segundos. Eu sabia que não adiantava nada eu, sozinha, brigar com o Dr. Hollis. Ele negaria, chamaria a segurança, me poria para fora como uma velha histérica, e até o dia seguinte teria ajeitado o prontuário, sumido com a anotação da medicação, refeito a declaração com tinta nova. A prova evaporaria. Então, antes de subir para o consultório dele, eu fotografei tudo e pedi a uma coisa só a Dorothy, que assim que eu entrasse na sala do Hollis, ela ligasse para a polícia e para a administração do hospital, para alguém de fora do alcance daquele homem. Eu entrei na sala dele não para resolver nada, mas para prendê-lo
ali, conversando, ganhando tempo, enquanto a ajuda chegava. Eu fui a isca, a velha histérica, foi a isca que segurou o predador no lugar até a armadilha fechar. Quem entrou pela porta foram 2 policiais, chamados pela Dorothy, e logo atrás deles, um administrador do hospital que a Dorothy também tinha tido a coragem de alertar, contornando o Dr. Hollis e indo direto a alguém acima dele. Porque a Dorothy, aquela enfermeira que tremia de medo de perder o emprego, tinha feito, no fim das contas, a coisa mais corajosa que eu vi alguém fazer na vida. Ela escolheu o lado certo, mesmo com medo, mesmo com tudo a perder. E foi essa coragem dela, somada ao meu olho velho de cartório, que fechou o cerco em volta do Dr. Hollis naquela manhã. Ele tentou, claro, tentou se explicar para os policiais, tentou o sorriso liso, tentou o houve um mal-entendido, tentou puxar o nome, os 30 anos de respeito, os amigos da diretoria. Mas é engraçado como o verniz de um homem desses racha rápido quando a polícia entra na sala. Eu mostrei as fotos do prontuário ali mesmo. Apontei a contradição da hora da morte com a medicação. Apontei a tinta fresca da assinatura. O administrador do hospital, um homem sério, foi ficando branco à medida que entendia o tamanho do que tinha acontecido debaixo do teto dele. E quando mandaram trazer o prontuário original, e ele bateu com as minhas fotos, e a Dorothy confirmou o que tinha visto e ouvido, não teve sorriso liso que segurasse. O Dr. Hollis foi preso ali mesmo, no consultório dele, na frente dos diplomas emoldurados na parede. O que aconteceu depois foi rápido, do jeito que as coisas acontecem quando a verdade finalmente arromba a porta. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a lei, porque é importante e foi o que salvou o meu marido. Declarar falsamente a morte de uma pessoa para receber seguro não é uma malandragem qualquer. É crime grave, dos pesados, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Configura falsidade de documento, estelionato, fraude contra a seguradora e, dependendo do que se fez para ajudar a natureza a ir mais rápido, coisa muito pior ainda. E quando quem comete é um médico, usando a profissão e o jaleco para isso, o crime é considerado mais grave, porque há uma quebra do dever de cuidar que a sociedade confia àquela profissão. Eu sabia disso porque, nos meus 40 anos de cartório, eu vi mais de um golpe desse ser desmontado, e sabia que a prova que eu tinha nas mãos, aquele prontuário que se contradizia sozinho, era o tipo de prova que não tem advogado caro que derrube. O meu marido foi imediatamente reavaliado por outra equipe médica, transferido de hospital por segurança e recebeu o tratamento correto que o Dr. Hollis vinha sabotando. Porque essa foi a parte mais cruel que eu descobri depois. O Hollis não só ia declarar o Raymond morto no papel, ele vinha, havia semanas, segurando o tratamento do meu marido, deixando ele piorar de propósito, para que a morte real chegasse logo e o papel virasse verdade sem muito esforço. Quando o Raymond recebeu o tratamento correto, num hospital decente, com médicos honestos, ele melhorou. Devagar, mas melhorou. Aquele homem forte de mestre de obras ainda tinha muita luta dentro dele. E quando a investigação avançou, descobriu-se que o meu Raymond não era a primeira vítima, que aquele homem vinha fazendo aquilo havia anos, com várias famílias, e que tinha um rastro de mortes apressadas atrás dele, que a polícia passou meses desenrolando. Deixa eu te contar como a coisa se desenrolou, porque foi a parte que me deu mais paz. Com as minhas fotos do prontuário, com o testemunho da Dorothy e com a denúncia formal que eu fiz questão de registrar pessoalmente, a polícia abriu uma investigação séria. E uma vez que se começa a puxar um fio desses, o novelo inteiro vem junto. Pediram os registros de outros pacientes idosos do Dr. Hollis. Cruzaram datas de óbito com pagamentos de seguro. Ouviram outras enfermeiras, que vendo que dessa vez o homem ia cair de verdade, criaram coragem para contar o que tinham engolido por anos. E o que apareceu foi de embrulhar o estômago. Várias famílias que tinham recebido seguros gordos logo depois de mortes convenientes, sempre com a assinatura do mesmo médico, sempre com aquela mesma pressa na papelada que eu reconheci na voz da minha filha. O Conselho de Medicina entrou no caso. E aqui vale uma observação, porque tem gente que acha que médico pode tudo e nunca responde por nada. Não é verdade. A medicina é uma profissão regulada e existe um órgão,
o Conselho de Medicina, que fiscaliza a conduta dos médicos e que tem poder para cassar o registro de um profissional, ou seja, tirar dele o direito de exercer a profissão para sempre. Quando um médico usa o jaleco para cometer crime, ele responde duplamente, na justiça comum, como qualquer criminoso, e no conselho, que pode bani-lo da medicina. O Dr. Hollis perdeu tudo. Perdeu o registro, perdeu a liberdade, perdeu o nome bonito que tinha construído em 30 anos na cidade. Os mesmos diplomas emoldurados que enfeitavam a parede do consultório dele viraram prova de quanta confiança ele traiu. Porque não há traição maior do que a de quem jura cuidar da vida e usa esse juramento para lucrar com a morte. A coragem de uma enfermeira e o olho treinado de uma velha escrevente de cartório derrubaram um esquema que tinha enganado a cidade inteira por mais de uma década. Às vezes, a justiça não precisa de um exército, precisa só de duas mulheres teimosas que se recusam a fingir que não viram. Eu penso muito nisso. Penso em quantas famílias foram enganadas antes da minha, em quantos velhos foram declarados mortos antes da hora, em quanto sofrimento aquele homem causou e em como tudo aquilo só parou, porque uma enfermeira chamada Dorothy não conseguiu dormir e uma velha chamada Coral não conseguiu ficar quieta. Imagina se a Dorothy tivesse engolido mais aquela, como tinha engolido tantas. Imagina se eu tivesse obedecido a minha filha e ficado em casa. O Raymond estaria morto e o Dr. Hollis estaria livre, procurando a próxima família. A diferença entre a justiça e a impunidade, naquele caso, foram duas mulheres que decidiram não calar. Nunca subestime o poder de uma pessoa comum que decide fazer a coisa certa. Agora deixa eu te contar a parte mais difícil de toda essa história, a parte da minha filha. Quando os policiais chegaram, a Lindsay e o Gerald ainda estavam no hospital, numa sala de espera, aguardando, eu soube depois, a confirmação, para começar a movimentar o seguro. Imagina o tamanho da frieza. Estavam ali, sentados, tomando café da máquina, esperando a notícia de que o pai, o sogro, tinha sido oficialmente declarado morto para correr atrás do dinheiro. Não estavam num velório imaginário, não estavam chorando. Estavam esperando, como quem espera o resultado de um negócio. E foi assim, sentados naquela sala de espera, que eles foram detidos junto com o Dr. Hollis. E eu tive que viver a coisa mais antinatural que uma mãe pode viver. Ver a própria filha algemada, sendo levada por policiais, por ter participado de um plano para declarar o pai morto e roubar o dinheiro que esse mesmo pai juntou a vida inteira, moeda por moeda, para proteger a família. Tem dores na vida para que a gente não tem nome. Essa é uma delas. Não existe palavra para descrever o que uma mãe sente ao ver a filha algemada por causa de uma maldade contra o próprio pai. A Lindsay me olhou, quando passou por mim no corredor. E nos olhos dela, no primeiro momento, não tinha arrependimento, não tinha vergonha. Tinha raiva. Raiva de mim. Pura, ardida. Você não podia ficar quieta, né, mãe? Ela cuspiu para mim, com a voz cheia de ódio, enquanto era levada. Você nunca pôde ficar quieta. Sempre tem que se meter. Sempre tem que estragar tudo. A vida inteira foi assim. E aquilo, minha querida, doeu mais do que tudo. Doeu mais do que a notícia falsa da morte. Doeu mais do que a fraude. Doeu mais do que qualquer coisa. Porque naquele olhar de raiva eu vi, com uma clareza terrível, que a filha que eu criei já não existia havia muito tempo. O Gerald, a ganância, as dívidas, a obsessão por aparência, tinham comido a minha menina por dentro, devagar, ao longo de anos, até não sobrar quase nada dela. O que restou foi aquela mulher de olhos duros, me culpando por ter salvado a vida do próprio pai. Eu não respondi à altura. Eu não gritei, não chorei na frente dela, não dei a ela o espetáculo que talvez ela esperasse. Eu só olhei para minha filha, com o coração partido em 1000 pedaços por dentro, mas com o rosto firme por fora, e disse uma única frase, baixinho, para que só ela ouvisse. Eu fiquei quieta a vida toda, Lindsay. Foi por isso que você achou que eu ia ficar quieta dessa vez também. A vida inteira eu engoli, eu aturei, eu não fiz cena. Eu fui a mãe boazinha que não dá trabalho. E foi essa mulher que vocês acharam que iam manobrar hoje. Mas tem uma coisa que uma mãe nunca fica quieta.
quando tentam matar o pai dos filhos dela na frente dela. Aí, minha filha, até a mais quieta das mulheres vira leoa. E segui em frente, para ficar com o Raymond, que era quem precisava de mim. Não olhei para trás. Doía demais para olhar para trás. A Lindsay e o Gerald responderam pela participação no esquema. O Gerald, que era o cérebro daquele lado da história, o que tinha procurado o Hollis e arquitetado tudo, pegou a pena mais pesada. A Lindsay, por ter um papel menor e por ser ré primária, teve uma punição mais branda, mas teve. E o casamento dos dois, aquele casamento de aparência construído em cima de dívida e ganância, não sobreviveu nem ao primeiro mês de problema de verdade. O Gerald, encurralado, tratou de jogar a culpa toda na Lindsay para tentar se salvar, dizendo que tinha sido ideia dela, que ela é que tinha insistido, que ele só acompanhou. O homem que jurou amor eterno à minha filha a entregou sem pestanejar no primeiro aperto, para salvar a própria pele. E a minha filha descobriu, tarde demais, da pior forma possível, o que eu tinha tentado dizer a ela durante anos, e pelo que ela me chamou de implicante, de ciumenta, de mãe controladora, que o homem pelo qual ela trocou a própria família não a amava, nunca a amou. Amava o que ela podia trazer para ele, o conforto, a aparência, o acesso ao patrimônio dos pais dela. E quando ela não pôde trazer mais nada, além de problema e processo, ele a descartou como descartou todos os negócios falidos da vida dele. A Lindsay ficou sem o pai, sem a mãe, sem o marido e sem a liberdade. Tudo de uma vez. Tudo por causa de uma ganância que nem era originalmente dela, mas que ela deixou plantarem dentro do peito. Eu vou te confessar uma coisa, e quero ser honesta, porque essa história só presta se for honesta. Mesmo depois de tudo, mesmo depois daquele olhar de raiva no corredor, mesmo depois das palavras horríveis que ela me cuspiu, eu não consegui odiar a minha filha. Mãe não consegue. Eu tentei, em alguns momentos de raiva, mas não consegui. Eu odeio o que ela fez. Odeio com toda a força do meu coração a pessoa que ela permitiu que o Gerald fizesse dela. Mas a menina que eu embalei no colo, a Lindsay que corria nas praças de Savannah e me abraçava às pernas, essa eu ainda choro por ela, todas as noites, em silêncio, quando ninguém vê. Porque, deixa eu te dizer uma coisa que poucas pessoas entendem. Perder um filho para a morte é uma dor terrível, mas é uma dor limpa, uma dor que a natureza prevê, que tem velório, que tem consolo, que o tempo ajuda a cicatrizar. Mas perder um filho para a ganância dele mesmo, ver o filho vivo se transformar numa pessoa que você não reconhece, que faria mal a você e ao próprio pai por dinheiro, é uma dor de um tipo que não tem nome e não tem enterro. É um luto sem corpo, um luto de quem perdeu alguém que ainda está vivo. A gente carrega isso para sempre, sem nunca poder enterrar, sem nunca poder dizer adeus de verdade. Eu visitei a Lindsay algumas vezes, depois. Sou mãe, e mãe não abandona, mesmo quando devia. Mas a mulher que eu encontrava do outro lado já não era a minha filha. Era a casca dela, ocupada por outra coisa. E isso, minha querida, é a coisa mais triste que eu vivi numa vida inteira que já viu muita tristeza. O meu Raymond se recuperou o suficiente para voltar para casa. Não ficou 100%. O derrame e os meses de tratamento sabotado deixaram sequelas. Mas voltou para casa, para nossa casa, para a cama dele do lado da minha. E a gente viveu, depois disso, mais uns anos bons juntos, anos roubados de volta da morte, que valeram por 10. Foram anos diferentes, mais lentos, mais conscientes. Quando você quase perde uma pessoa de um jeito tão absurdo e ganha ela de volta, cada dia passa a ter um sabor que não tinha antes. A gente parou de brigar por bobagem. Parou de deixar para dizer as coisas importantes depois. Todas as manhãs, quando eu via o peito dele subir e descer no travesseiro do lado, eu agradecia. Eu fazia o café dele do jeito que ele gostava, sentava do lado e a gente ficava ali, em silêncio, vendo o sol entrar pela janela e iluminar o musgo dos carvalhos lá fora. Não precisava de palavra. 48 anos, e agora mais alguns de bônus, ensinam um casal a conversar sem abrir a boca, porque eu sabia o tamanho da bênção que era aquilo. Eu tinha estado a uma assinatura de distância de perder aquele homem para uma fraude, a uma anotação de enfermagem, a uma tinta fresca,
Há um detalhe que só os meus olhos de cartório pegaram, de ter chorado em cima de um caixão em vez de um café da manhã. E o destino, com a ajuda de uma enfermeira corajosa e de 40 anos de profissão, que eu achava que não serviam mais para nada, tinha me devolvido ele. Cada manhã com o Raymond, depois daquilo, foi uma manhã que a vida me deu de presente, depois de quase ter sido roubada. E eu não desperdicei nenhuma. Quando ele finalmente partiu, anos depois, foi do jeito certo. Em casa, na cama dele, comigo segurando a mão dele, em paz, no tempo de Deus e não no tempo da ganância de ninguém. Eu chorei, claro. Mas chorei o choro limpo de quem se despede com amor, não o choro envenenado de quem foi enganada. E quando chegou a hora de cuidar da papelada de verdade, da papelada honesta de uma morte natural, eu mesma cuidei de tudo. Com as minhas mãos de escrevente, com o capricho de quem sabe que um último documento é a última homenagem que a gente presta a quem amou. Cada papel certo, cada assinatura no lugar, cada data verdadeira, foi a minha forma de dizer adeus ao meu Raymond, garantindo que dessa vez tudo estivesse exatamente como devia ser. A Dorothy, a enfermeira, virou uma das pessoas mais queridas da minha vida. A gente ficou amiga de verdade. Dessas amizades que nascem no fogo e não se desfazem nunca mais. Ela não perdeu o emprego, não. Pelo contrário, depois que o esquema do Hollis veio à tona e que se soube que tinha sido ela a corajosa que denunciou, arriscando tudo, ela virou uma espécie de heroína silenciosa daquele hospital. As outras enfermeiras, que tinham engolido tanta coisa por medo, passaram a olhar para ela de um jeito diferente. E a administração, depois de quase ter sido arrastada na lama junto com o Hollis, fez questão de protegê-la. E todo Natal, desde então, a Dorothy janta na minha casa. Sentava do lado do Raymond, enquanto ele viveu, e ele, do jeito dele de poucas palavras, fazia questão de servir o prato dela primeiro, porque ele sabia, mesmo com a fala arrastada do derrame, que devia a vida àquela mulher. Hoje, viúva, sou eu e a Dorothy, que passamos o Natal juntas, duas velhas que a vida juntou da maneira mais improvável, rindo na cozinha, lembrando daquele dia maluco em que uma enfermeira e uma escrevente de cartório derrubaram um médico criminoso. Porque família, minha querida, eu aprendi tarde, com 70 e poucos anos, nem sempre é a do sangue. Às vezes a família é a estranha que arrisca o próprio emprego, a própria aposentadoria, a própria paz, para te dizer a verdade quando o seu próprio sangue está te enganando. A minha filha, do meu sangue, tentou me destruir. A Dorothy, uma estranha, me salvou. E se a vida me ensinou alguma coisa nessa história toda, foi que a gente não escolhe a família com que nasce, mas escolhe, sim, a família com que decide envelhecer. E eu escolhi a Dorothy. Deixa eu te dizer o que eu aprendi com tudo isso, perto dos 72 anos, para você que está me ouvindo, talvez na sua cozinha, talvez deitada antes de dormir. Eu aprendi que o instinto de uma mãe, ou de uma esposa, esse aperto no peito que a gente sente quando alguma coisa está errada mesmo sem prova, não é bobagem de velha, não é paranoia, é a soma de tudo o que a gente viveu, de tudo o que a gente já viu, falando com a gente numa língua mais antiga que as palavras. Quando o seu corpo te disser que tem algo errado, mesmo que a sua cabeça não saiba explicar o quê, escute o seu corpo. Ele guarda lições que a razão esquece. Ele lê sinais que os olhos não veem. O meu corpo soube, no primeiro segundo daquele telefonema, que o choro da minha filha era de boca e não de peito. A minha cabeça, coitada, ainda quis acreditar nela por mais alguns minutos, ainda inventou desculpas. Mas o meu corpo soube na hora. E se eu tivesse escutado só a minha cabeça, que queria acreditar no melhor da minha filha, o meu Raymond estaria morto. Foi o meu instinto velho, esse que tanta gente manda a gente calar, que salvou a vida do meu marido. Quantas vezes na vida a gente sente que algo está errado e se cala, com medo de parecer louca, exagerada, desconfiada demais. Quantas mulheres aprenderam, como eu aprendi, a duvidar do próprio instinto, a achar que estão imaginando coisa, a engolir a desconfiança para não incomodar. Eu fiz isso a vida toda, e quase paguei o preço mais alto por isso. Então deixa eu te dizer, de mulher para mulher, aquela vozinha dentro de você que diz que algo não está certo, ela merece ser ouvida.
Nem sempre ela acerta, mas quando ela insiste, quando ela não cala, quando ela volta de novo e de novo, preste atenção. Ela pode estar tentando salvar a sua vida ou a de quem você ama. E eu aprendi outra coisa, a mais importante de todas. Eu aprendi que ficar quieta a vida toda, engolir, não fazer cena, ser a mulher boazinha que não incomoda ninguém, isso tem um preço. As pessoas se acostumam com o seu silêncio. Elas contam com ele. Elas o usam contra você. A minha filha e o genro montaram o plano inteiro deles em cima de uma única certeza, a de que a velha Coral ia ficar quietinha em casa, chorando, obedecendo, como sempre tinha feito a vida inteira. O silêncio que eu achei a vida toda que era educação, que era paz, que era não dar trabalho, na verdade tinha me transformado, aos olhos deles, em alguém fácil de manobrar, em alguém com quem não se precisava contar. E quando eu finalmente quebrei esse silêncio, no único momento em que realmente importava, foi exatamente isso que os pegou de surpresa e os derrubou. Eles tinham apostado tudo no meu silêncio, e foi a minha voz que os enterrou. Então não deixe o seu silêncio virar a corda que amarra as suas próprias mãos. Tem hora de calar, sim. Mas tem hora, minha querida, que calar é deixar fazerem com você, ou com quem você ama, o que bem entenderem. Se essa história mexeu com alguma coisa dentro de você, se você já sentiu na pele aquele aperto de saber que algo estava errado mesmo sem poder provar, ou se você conhece alguém que precisa ouvir que escutar o próprio instinto pode salvar uma vida, me conta de onde você está me ouvindo. Escreve aqui embaixo qual foi a parte que mais mexeu com você. Compartilha essa história com aquela filha, aquela irmã, aquela amiga que precisa lembrar que ser boa não é ser boba, e que a mulher mais perigosa do mundo é aquela que todos acharam, a vida inteira, que ia ficar quieta. E se inscreve, porque é aqui que a gente se encontra para lembrar, juntas, que o nosso silêncio é uma escolha, e não uma obrigação.